Glória a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus por estarmos juntos, convivendo no poder do Espírito. Isso é tremendo, maravilhoso. E graças a Deus pelo tempo da nossa oportunidade. E no momento de adoração, o Senhor falava: eu os levantei para brilhar. E Ele dizia: brilhem, brilhem. Parava de falar isso. Ele não estava dizendo: olha, um dia vocês vão brilhar, eu estou fazendo o possível para que vocês brilhem. Não, ele dizia: brilhem, brilhem no poder da luz do meu Espírito que eu coloquei dentro de você. A gente não tem o que comentar, não é? Ele torce por nós. Incrível. Mas feridas de um passado mal resolvido trava a igreja. Trava essa espontaneidade que Deus viu em Davi. Davi era um cara cheio de problema, para falar a verdade. Se você estudar o genograma de Davi, você fala: meu Deus, só a graça, só a misericórdia. Mas Davi cultuava um coração espontâneo diante de Deus. E Deus não despreza isso. Ok? Deus te abençoe e vamos por uma longa caminhada aqui no assunto que nós estamos trazendo no mês de dezembro. Uma igreja emocionalmente saudável. E hoje eu vou comentar um outro princípio, que é rompendo com o poder do passado. E eu peço para a Stephanie liberar o primeiro slide. A pastora, a semana passada, ela trouxe o primeiro princípio, que é a questão do iceberg, não é? Hoje nós vamos falar um pouco dessa questão do passado. Não dá para desenvolver todos os detalhes, porque o nosso tempo não seria suficiente. Mas nós vamos tocar em pontos que são importantes. Na verdade, o discipulado na igreja é o preparo para a vida. É isso. Conviver, mas conviver socialmente, através de relacionamentos saudáveis. Nós não vivemos isolados. Então nós temos uma vida plena para conquistar. Nós temos um testemunho que o mundo está olhando. E nós temos um serviço para fazer enquanto é tempo. Essa é a nossa vida. Se a gente se distrair pela vida, olhando para a esquerda ou olhando para a direita, e pior ainda, olhando para o passado, você fica travado na vida. Aí você vai ficar reclamando. E toda reclamação é uma rebeldia contra Deus. Alô? Toda reclamação é uma rebeldia contra Deus. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E tem mais uma coisa: Deus, quando nós chegamos a Cristo, através do novo nascimento, Deus não deleta o passado. O passado está lá. Mas Ele nos deu as ferramentas para confrontar o nosso passado, a nossa biografia, o nosso histórico. Ele já nos deu as ferramentas. Se você não está usando, o diabo está levando vantagem. É isso. Eu vou bater firme nesse negócio hoje. Então não se assuste, fique firme aí. Porque é isso que está travando a igreja. Deus nos chamou para construir um futuro maravilhoso, glorioso, que exalta o seu nome. Mas nós ficamos presos em feridas, cicatrizes,
lembranças killer, pensamentos marcados e toda a sorte de toxicidade que o pecado lançou sobre nós. Eu gostei quando a Valnice usou a expressão breakthrough. É isso mesmo, nós temos que chutar o pau da barraca. Isso que é superação. Se você ficar alisando o problema, olha, você vai conviver com ele muito tempo. Não é essa a solução é radical. É radical. Confronte os seus problemas pessoais com uma mentalidade winner, que é aquele que não tem medo das sombras na nossa vida. Ele simplesmente encara, confronta e se alinha com Deus e joga o lixo tóxico para fora. Aí Deus fala, esse está começando a chegar no ponto para que eu derrame uma unção dobrada sobre a sua vida. Unção não vem com feridas. Não adianta. Você limita o trabalho do Espírito Santo. E muita gente quer fluir numa unção enorme, tremenda, quando o coração dele, a sua alma está presa. E Deus nos chamou para a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E ela é viva, e ela opera a nossa liberdade. Liberdade para adorar a Deus. Liberdade para servir a Deus. Liberdade para ir embora, sem nenhum problema. A questão da comunhão no corpo de Cristo, porque nós somos membros uns dos outros, é essa a imagem que a Bíblia traz. Mas como que eu posso ser membro um dos outros, como diz a Bíblia, a imagem de um corpo, se eu estou travado, bloqueado, congelado? Que bênção que eu posso levar para o meu irmão, que às vezes está passando por uma situação parecida ou até pior, e para aquele que está lá fora. Eu não posso dar do que eu não tenho. Esse é um limitador no nosso cristianismo. E a igreja, nesses últimos séculos, ela desviou o foco. Nós temos que reconhecer isso com muita humildade. Quando você olha para uma mega church, quando você olha para a igreja como um empreendimento, você perdeu o foco, porque você esqueceu das vidas. Então hoje, o que interessa é ajuntamento, né? Um grande número de pessoas, um louvorzão, worship, né? Como o Cláudio gosta de falar, um negócio todo cheio de tecnologia e todo planejado, entretém o povo, mas não cura o povo. Esse é o engano. E tratar com a alma não é coisa de ajuntamento. Tratar com a alma é nos grupos pequenos. Ali aonde você desenvolve um relacionamento de confiança, aonde você tem abertura para abrir o coração. Às vezes começa individualmente, depois grupos específicos com problemas comuns, e todos crescem. Mas quando você se esconde, quando você não quer se expor, você está travado na vida, você está travado no reino. Esse que é o problema. E Deus não nos chamou para isso. O Senhor falava comigo, viva na vocação que eu estabeleci para a minha igreja. Sem mancha, sem mácula, sem feridas, essa coisa
tóxica. Saia disso. Flua no meu amor. Flua na minha graça. Mas parece que o nosso passado é muito importante. Parece, né? Sabe por quê? Por causa de justiça própria. Essa visão egoísta que você tem da vida. O teu passado está lá na cruz. Você se esqueceu disso? Custou o sangue, inocente, puro, do Filho unigênito de Deus, para romper com o poder do inferno, da morte e do pecado na nossa vida. Isso custou a vida de Cristo, e Ele fez isso com alegria, porque Ele viu o resultado. Amor. Mas como que eu vou amar o meu pastor? Como que eu vou amar o meu irmão? Como que eu vou amar a minha família problemática sem o amor de Deus? É impossível. Não se iluda. Politicamente correto, na verdade, é apenas uma máscara. Cordialidade nem sempre é sincera. É apenas um jeito de levar a vida. É o modo sobrevivência, né? Como eu tenho falado. Deus quer mais. Deus espera mais. Ele está buscando mais de nós, como igreja. Você não pode ter medo de se olhar no espelho. Você não pode ter medo da luz de Cristo iluminando as áreas ruins da tua vida. Não é ficar olhando para o irmão e fazer uma listinha de pecado. Olhe para você e ore pelo seu irmão. A gente é muito estressado, julgadores no relacionamento com as pessoas. Você olha para a pessoa e já julga. Que coisa horrorosa. Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele não teve nenhum senso de sai para lá. Nós somos como o filho pródigo, lá perdido lá com os porcos, sem rumo, sem nada. E Deus foi nos buscar aonde nós estávamos, sem nenhuma discriminação. Ele nos amou. E Ele falava comigo insistentemente: brilhem, brilhem. Mas o que está impedindo o nosso brilho? Aquelas feridas. Minha mãe, meu pai, meu marido que me abandonou, meu filho que não sei o quê. Nós estamos sempre levantando essas coisas horrorosas diante de Deus e a gente não enxerga o poder da ressurreição, que quebrou o poder da morte e do pecado na minha vida. Ele rompeu com o inferno. Mas aí na sua justiça própria, você fica murmurando, se vitimizando e às vezes dando muito trabalho. Na comunidade, lá na família, lá no emprego, lá na escola, lá por onde você passar. Nós, em 2025, nós vamos começar uma etapa bem mais pegada, como igreja. Chega de religiosidade, de você mostrar para mim ou para o seu irmão que está tudo bem, está coisa nenhuma. Porque na hora da provação, na hora que Deus te aperta um pouquinho, você espana. E aí você fala o que não deve. Você age como um cara sem noção, não é? Que coisa estranha. E não é em reuniões grandes que nós vamos tratar de particularidades, não tem como. Aqui a gente traz princípios, aqui a gente alerta, aqui a gente chama a atenção, mas para falar da tua ferida,
a tua ferida que você carrega aí dentro de você, nós temos que entrar na tua vida. Nós temos que entrar na tua vida. Mas não como aquele intruso, como o diabo que pula a janela e não entra pela porta. Porque ele não nos ama, ele nos odeia. Mas nós entramos pacificamente na vida das pessoas para ajudá-las a brilhar. Não é? Brilhar. Brilhando em todas as áreas da nossa personalidade, brilhando em habilidades e talentos, brilhando na adoração. Momento riquíssimo, quando Deus mexe na tua vida, é quando você vai para a sala do trono com tudo. Não é? Deus busca por adoradores que o adorem em espírito, então é nova criação. A nova criação é a nova natureza de Deus implantada dentro de nós, a semente divina, que é a semente da liberdade, que é a mentalidade da nova aliança. E nós adoramos a Deus em verdade, sem hipocrisia. De que adianta? Máscara diante de Deus? Você vai acabar aborrecendo o Senhor com a sua insistência. Aí Ele vai ter que tratar com você. Mas não porque Ele não te ama, mas porque Ele precisa mexer na tua vida. Tem gente que não dá o menor valor quando a gente fala de mudança, de metanoia, de metamorfose. Ele acha que isso é conversa, isso é teologia. Mudança é tudo que eu preciso na minha vida. O Senhor está querendo pregar hoje, não quer ensino não. Sem mudança, o meu ministério não anda. A minha vida de discípulo fica travada, congelada. E o meu chamado, a minha vocação, fica aí para trás. Então nós temos que mexer com isso, essa visão da igreja. Nós somos uma família. Na família tem problema de tudo quanto é tipo. Nenhuma família é perfeita, mas por causa disso, eu não vou deixar de reconhecer pontos negativos e pontos positivos, e com a sabedoria do Espírito, saber lidar com isso. Não é? Eu não posso olhar para minha mãe e só ver problema na vida dela. Não, minha mãe foi uma heroína, e eu louvo a Deus pela vida dela. Ela deu o que pôde, e eu sou grato a Deus por isso. Não posso transferir os meus problemas e jogar nas costas da minha mãe. Está errado. Ou do marido, da esposa, ou seja lá quem for. Não se transfere coisas, se resolve. Tá bom? Meu pai, ainda mais complicado ainda. Mas eu tenho que amar o meu pai. Eu tenho que honrar a memória dele. Eu tenho que ser grato a Deus pelo meu pai. O pai que eu tive, todo problemático. Mas foi o pai que Deus me deu. Porque eu não escolhi, foi ele que me deu. E eu tenho que respeitar a autoridade. Porque senão a gente empaca na vida. Aí põe a culpa nesse, naquele, naquilo, e a gente só transfere, só transfere, só transfere. Chega na igreja, é a mesma coisa. Aí quando ele vem para o ministério, ele começa a fazer a mesma coisa. E os padrões se repetem e não mudam. E Jesus está voltando. Não tenho mais 50 anos para mexer na minha alma. Isso era para ontem. Para ontem, não é para amanhã não. É para ontem. Livre para servir a Deus. Livre de tristeza, de desânimo, de síndrome de incompetência. Eu não posso.
eu não consigo, está difícil. Essas respostas são carnais e são inflamadas por demônios. O demônio quer travar a tua mente, para que você não veja a luz de Cristo brilhando e iluminando a tua vida. E aí você fica naquele papo furado com o demônio, né? Não dá, está difícil, meu Deus, o que eu vou fazer? Alguns até se matam diante da dificuldade. Não conseguem enxergar a esperança que vem de Cristo, que vem da cruz. Se perdem pelo caminho, massacrados pelo passado. Não conseguem enxergar a glória do futuro. Está entendendo? E tem mais uma. Nós precisamos amadurecer e desenvolver paciência, porque nós vamos precisar de muita paciência para trabalhar com gente complicada. Paciência. Não é fácil, não é? Porque recorrência é um negócio que vai indo, irrita. Mas você não pode perder a paciência. Se precisar andar mais uma milha, fazer o quê, né? Andamos mais uma milha. Até que Deus faça alguma coisa inesperada, sobrenatural, e quebre estruturas na vida daquela pessoa. Mas eu não posso descartar ninguém. Se você descartar o seu irmão, você o está abandonando nas mãos do diabo. E é exatamente isso que o diabo quer. Se a porta está fechada e eu não consigo chegar e trabalhar o relacionamento, eu ainda tenho o recurso da intercessão. Quando eu fechei o meu coração e a minha mãe não conseguia falar comigo sobre Bíblia, Jesus, Evangelho, igreja, ela foi para a oração, ela foi para o lugar certo. Porque não é brigando, nós não estamos numa disputa de oratória para ver quem convence quem. Na verdade eu não consigo convencer ninguém, na verdade quem convence é o Espírito. Mas o Espírito precisa da nossa intercessão para agir. A gente não dá material. Ah, tua esposa está rebelde, se rebelou contra a igreja, está aí toda confusa, ore por ela. Mas não é aquela oração, aquele chororô, sabe? Ah, meu Deus, tenha misericórdia. Isso aí não serve para nada. Você precisa ser um guerreiro. Choramingar, ficar reclamando da vida. Ah, está difícil, estou devendo aqui, estou devendo ali, tem problema lá, estou desempregado, minha mulher me abandonou. Ah, se você ficar só nisso, você está perdido. Jesus é a solução. Se uma porta se fechou, Ele abre outra. Ele é poderoso para isso. Ele é Deus de milagres. Ele é quem abre caminhos no deserto. Ele é Deus. Poderoso Senhor. Mas a gente não quer usar isso, né? A gente quer ficar se vitimizando e reclamando e enrolado na justiça própria, que é uma coisa egoísta. E assim a igreja está. Pastor, se ele tiver uma visão de igreja grande, com uma entrada boa, né, pastora? Porque dinheiro não tem como você... Ele não vai cuidar de ovelha, não. Ele vai pagiar as ovelhas e manter a casa cheia. É isso que ele vai fazer. Só que Jesus não nos chamou para isso. Essa não é a grande comissão. O Senhor está nervoso hoje. A grande comissão é formar discípulos, é trabalhar no caráter, é trabalhar na alma, é promover aquela pessoa para que ela seja um canal nas mãos do Espírito Santo.
Isso dá trabalho e nem sempre rende, né? E às vezes você ainda é criticado. Essa é a grande comissão. Só que a grande comissão não é apenas uma clínica psicológica. Vamos montar uma clínica aqui na Winner. Vamos contratar alguns psicólogos cristãos, sei lá se tem isso, eu fico aqui, tenho minhas dúvidas. Aí chama psiquiatra, psicólogo, sei lá. Está cheio de filósofos por aí. E vamos trabalhar com as pessoas. Isso é discipulado? Não. Clínica você vai lá, paga a consulta e senta lá. E ontem eu estava ouvindo um psicólogo que trabalha com clínica, e ele dizia, tudo isso é papo furado. Ele falando, e eu estou ouvindo, né? Eu já sou meio ressabiado com esse negócio. E ele falando, tudo conversa mole. Por quê? O cara perguntou para ele. Olha, você vai na clínica, ou na psicanálise, ou qualquer coisa, e ele vai pôr você sentado no sofá, ou deitado lá, sei lá, no divã, sei lá. E ele já foi treinado nessa técnica de ficar falando. É igual o papagaio, começa a falar, a maritaca então fala demais. E começa a falar, e fala, e mentaliza. Isso é sublimação, você só está abafando o problema, mas você não está resolvendo nada. Ele sai dali com um comprimidinho para ficar mais tranquilo, para dormir de noite, sei lá. Ele só mentalizou o problema. Não é esse o chamado da igreja. A igreja entra na ferida e usa o poder do nome de Cristo. Porque está lá em Marcos 16, em meu nome vocês farão prodígios. Não é apenas uma questão de gentileza, de cordialidade, de ficar passando paninho. É libertação. O que é libertação? É uma guerra espiritual. Demônios estão trabalhando nas tuas feridas, então eu tenho que entrar lá na ferida e botar o demônio para fora. Mas é um processo consciente. Nós não lidamos com zumbi ou robô ou coisa do tipo. Você tem que reconhecer o seu pecado diante de Deus, a sua tragédia pessoal, histórica, biográfica diante de Deus. É um processo consciente. E aí você se arrepende. Você não sai reclamando, não vai contratar um advogado para processar Deus. Você simplesmente confessa os seus pecados, as suas lutas, suas tristezas, fragilidades, tudo com o coração quebrantado. Foi o que Davi fez. Pequei contra ti. Na hora, não tem esse negócio de deixar para amanhã, não, eu vou fazer um curso, um seminário de libertação, aí quem sabe eu posso confessar o meu pecado. Não, o profeta confrontou Davi e ele já na hora, pequei contra ti. Primeira coisa, ele reconheceu que pecou contra Deus. E Davi, muitos problemas. Olha, se você estudar o genograma de Davi, primeiro, quem é a mãe de Davi? É um mistério. Tem muitas histórias rolando a respeito da mãe de Davi, mas se a Bíblia não fala, eu não vou ficar inventando. Será que Davi era um bastardo? Será que isso pesou na vida dele? Não sei, a Bíblia não fala. Então eu não posso ficar inventando moda. Teólogo é bom nisso, sabe? Ele fica inventando coisas. A gente precisa tomar cuidado. Mas Davi aprendeu com quem? A ser um servo, a ser humilde, a ir para o campo cuidar das ovelhas, a ter um coração quebrantado e confiante em Deus. Com quem que ele aprendeu isso? A mãe, pelo visto, não sei, a Bíblia não fala nada. Eu olho para o pai, Jessé. Nós temos coisas boas na nossa história. E nós devemos se apegar nessas coisas boas e jogar o lixo fora. Minha mãe cantava bem,
tenor, né? A mãe tinha uma voz de tenor. Minha mãe estudava a Bíblia, minha mãe pregava contralto, ok? Minha mãe gostava de estar na igreja, de ir nos cultos, nas casas, não tinha preguiça não. Minha mãe gostava de ofertar na casa do Senhor. Não são valores importantes que Deus quer enraizar na nossa vida? Mas a minha mãe tinha problema? Tinha. Mas eu não desprezo a minha mãe pelas dificuldades que ela tem. Mas eu olho para as coisas boas que ela fez. É isso que nós devemos fazer. Senão a gente não vai se enquadrar em lugar nenhum, porque em todo lugar nós vamos encontrar questões positivas e negativas. Mas vamos lá, rapidamente, para a gente não estourar o nosso tempo. Libera aí o outro slide. Então, eu só vou comentar e pular para frente. Rompendo com o poder do passado para semear uma coisa nova. O futuro, ele é semeado hoje. Uma moça pode chegar para mim e falar assim: ah, eu estou chateada com Deus porque eu não consigo casar. Você está orando? Você está buscando? Ou você está deixando para Deus resolver o seu problema? Está vendo? A gente age com passividade, achando que Deus tem a obrigação de resolver as nossas coisas. Que tipo de marido você quer? Você já falou para ele? Você tem que ser sincero com Deus e abrir o teu coração para Ele. Eu só dei um exemplo. Tá bom? Aqui no livro de Apocalipse, Jesus está falando com a igreja, apontando para a sua vinda que está próxima. Não é um negócio que vai levar, sei lá, quantos anos, quantos séculos. E Pedro chama essas pessoas de escarnecedores. Ele já usa a palavra certa. E ao que vencer, que vem do grego Nikaô, é uma conquista. O vencedor, o winner, ele é um conquistador, porque isso fala de um contexto de uma guerra espiritual e você precisa tomar iniciativa. Não é passividade. Como é que você expulsa o demônio da tua vida? Botando ele para correr. Caso contrário, fica difícil. Vamos em frente, o outro slide. E ele fala para as igrejas lá, em Apocalipse, capítulo 2, 3. Ao que vencer. Eu poderia entrar na teologia escatológica do verbo vencer, mas eu não vou entrar nesse negócio aqui não. O outro slide. Uma igreja curada, saudável, ocupada, porque gente saudável é produtiva, viu, pastora? É o preguiçoso que fica aí sentado na cadeira enchendo a paciência. E pronta para subir, porque ela não está amarrada com as coisas do mundo. O céu é o meu lugar, é o meu destino, eu sei disso. Ok? É uma igreja resolvida, uma noiva que sabe o que quer. Ok? E aqui em Apocalipse 3:11, e o versículo 11 vem depois do versículo 10 ali para a igreja de Filadélfia, quando fala do arrebatamento da igreja pré-tribulacional, sim. Tá? A gente tem que ser resolvido nas coisas, não fica assim, não sei, fica essa coisinha, né? Eis que venho subitamente, essa é a tradução correta. Cedo, breve, são expressões no grego que não trazem a correta ideia do que ele está transmitindo. Firmemente retém tu o que tens, a fim de que ninguém tome a tua coroa. Coroa é galardão, não é salvação não, é galardão, senão a gente se enrola. Ok? Só esse toque aí. E eis que venho subitamente, e o meu galardão, que é uma coisa para a igreja, é específica,
está comigo para recompensar a cada um, segundo a sua obra será. Aí eu pergunto, que obra eu estou apresentando diante de Deus? Palha, feno, madeira, vai queimar no tribunal de Cristo. Por isso que uma igreja saudável é importante, para que as minhas obras não sejam feitas na carne, com a motivação errada. Porque queima. A gente ainda não se tocou que o fogo do olhar de Cristo vai queimar as nossas obras. Ele é o juiz. Ok? O próximo. Círculos de influência. A nossa vida é assim. Ok? Você tem o pastor que está cuidando da ovelha, um influencia o outro. Talvez o pastor mais do que a ovelha, por causa da sua posição de liderança. E círculos concêntricos, com trepidação, como uma onda que caminha, nós recebemos influência de fora e jogamos para fora também. Mas como está a bioquímica dessas influências dentro de mim? Porque eu vou jogar para fora. Jesus falou, olha, o que sai pela boca é o que está no coração. E o que sai pela boca te auto-amaldiçoa e amaldiçoa os teus relacionamentos. Olha. E Jesus nem perdia tempo com psicologia, mas ele sabe de todas as coisas. Tá? Próximo. Olha o perigo. Crente que usa Ray-Ban, óculos escuros. Eu me lembro do Raul Seixas, sabe? Óculos escuros, esse negócio não funciona, sabe? É complicado. Um cego guiando outro cego, vai os dois para o buraco. O líder ceguinho de tudo, né? Ainda está lá no peito dele, falso profeta. E todo mundo seguindo a fila. Mas que coisa louca, né? Não dá. A ovelha tem que cair a ficha. A ovelha é responsável pelas escolhas que faz. Não adianta culpar o seu pastor. Foi você que escolheu aquele pastor, foi você que escolheu estar naquela igreja. Assuma a responsabilidade. Tá? Porque é fácil ficar transferindo coisa. Próximo slide. Foi o que a pastora trouxe domingo passado, a questão do iceberg. E eu já tinha apresentado esse slide numa outra ministração anterior. Não é? Nós vivemos em função de 10%, o resto está tudo lá embaixo. E aí, Pérez, pensa uma coisa, com 10%, olha o estrago que nós estamos fazendo. Deus devia até diminuir, né? 5%, 1%, para o estrago não ser tão grande. Meu Deus do céu. Então a pastora falou sobre essas questões que estão subjacentes na minha alma, memória killer, tragédia na vida pessoal, entendeu? Pensamentos marcados, recorrências, pontos cegos, tudo isso está te bloqueando, tudo isso está te interferindo na tua vida espiritual, e tudo isso está limitando o seu arrependimento e fé, tudo interfere. Então a gente tem que acordar para isso, porque senão a tua vida ministerial vai ser medíocre. E não é isso que Jesus quer para cada um de nós. Próximo. A questão do passado é a velha história do retrovisor. O retrovisor é uma coisa lateral e pequenininha que está no carro e às vezes aqui no teto. Mas o para-brisa é grande, né? Qual que é mais importante? Andar de ré ou tocar para frente? Ok? Então, o passado não pode ser uma prisão, cadeias, muralhas, fortalezas que bloqueiam a minha vida. Jesus é o maior interessado em que você seja feliz, livre, para servir a Deus. Mas aí você fica com o freio de mão puxado,
em cima do passado, um casamento que não deu certo, marido que te abandonou, abuso, assédio e toda sorte de violência, e você fica paralisado. E aí, o pior, eu até comentei com o pastor Pérez domingo passado, nós, pelas palavras que falamos, retroalimentamos a nossa desgraça. Parece que você fica botando lenha na fogueira de uma maldição na tua vida, que foi plantado pelo diabo. Sai fora disso. Ok? O próximo. Então nós temos que romper. É um poder, é uma influência que me trava. Ficar preso ao passado é menosprezar o presente. Olha quanta coisa boa você podia estar fazendo hoje, aqui na igreja, e você não faz porque você está olhando lá atrás. Que desgraça para o reino. Não anda, não funciona. E o futuro? Quem olha para trás não semeia. E aí não tem futuro. Vai chorar para quem? E nós temos que alertar aqui, a nossa função aqui na igreja. Essa toxicidade do passado deve ser confrontada conscientemente, com o coração quebrantado, com uma visão positiva do amor de Deus, da mudança que Ele quer fazer na tua vida. Eu preciso disso. Não é uma alternativa, é uma necessidade. Próximo. Olha aí, o ambiente familiar ainda é o ambiente mais importante na nossa vida. Pai, mãe, irmão, irmã, aquele ambiente. Poxa, uma criança cresce, pelo menos foi esse o plano de Deus, crescer num ambiente de família. Essa estrutura foi Deus que criou. Mas olha aí a cultura do mundo. Destrói a família e as crianças ficam abandonadas à sorte. A sorte não, né? O que eles querem fazer. Uma criança desajustada e perdida. Aqui você tem uma mãe discutindo com o pai, que tem uma criança no colo e uma menina ali, né? Ela não está satisfeita com aquele ambiente. E qual a consequência disso na vida dela? Aí ela vem para a igreja assim. Quem vai tratar com essas coisas? Aí a pessoa não se desenvolve na vida, não se desenvolve no ministério, é um omisso, perdido, sem rumo, dependente, sei lá, vingativo e com toda a sorte de reações negativas na vida e na igreja. E a culpa, em primeiro lugar, começa pela família. Não pensa que é do pastor, não. Pastor não educa filho de ninguém. Quem educa filho é pai e mãe. Se o pai é omisso, se a mãe é liberal, você está no meio de uma coisa enrolada. Está faltando autoridade, está faltando direção, não é? Então nós temos que tomar cuidado, onde eu estou, como é que eu estou hoje, as minhas emoções abaladas, como é que isso está na minha vida, de onde veio isso, por que eu sou assim? E por que essa coisa não sai da minha vida? E quando você fica preso nisso, você não semeia. Então o futuro já está comprometido. Caramba, e que igreja que vai subir no arrebatamento, gente? Meu Deus! Então a primeira coisa, seja humilde para reconhecer e para buscar mudança na tua vida. Ah, mas eu tenho 30 anos de crente. Olha, 30 anos de crente, você devia estar já no nível do apóstolo Paulo. No entanto, nós estamos aqui criando problema. Então, vamos ser mais humildes. Senhor, eu preciso de mudança. E glória a Deus por uma igreja como a nossa, os pastores que nós temos, que valorizam isso. Porque aqui podia ter um marqueteiro fazendo outra coisa. Vocês estão entendendo? Olhe e veja os pontos positivos e seja
gratidão, tenha gratidão a Deus por isso. Vamos lá, mais um rapidamente. Aqui a doxologia da rendição, né? Sem quebrantamento, Deus não vai mexer na tua vida. Você vai orar, sabe como é que é a sua oração? Parece discurso de advogado no Supremo Tribunal Federal. Você quer convencer 11 juízes que já sabem o que vão fazer, e você fica lá gastando saliva. Você não tem que convencer Deus de coisa alguma, você simplesmente seja sincero e transparente com Ele. É só isso. Porque senão nós vamos ficar igual o fariseu lá, né? Olha, eu não sou pecador como os outros. Olha, porque a culpa é de fulano. Ah, porque eu dei azar na vida. O que é azar? Azar são semeaduras erradas. Reconheça isso e peça perdão. Pai, pequei. Vamos pegar o exemplo da mulher samaritana? Coitada das mulheres, só pega exemplo de mulher, né? Mas daqui a pouco nós vamos descer a lenha nos homens também. A mulher samaritana estava no 7º relacionamento. Caramba! Jesus não desprezou aquela mulher por causa disso. Ele simplesmente fez uma constatação de fato para ela perceber com quem ela estava conversando. E aí, essa mulher samaritana vai para o 8º, para o 9º, para o 10º, para o 11º? Ei, que negócio é esse? Se você não acertou no primeiro, será que você acerta no segundo? Quem garante? Ah não, mas quanto mais a gente casa, mais a gente aprende. Ah, eu não sei não, hein? Eu não sei não, hein? Pode ser o contrário. Mas deixa para vocês pensarem. Ok? Então eu preciso reconhecer a minha necessidade. Outro. O seu passado interfere na sua capacidade de amar a Deus e de servi-lo. E servir a Deus é amar outras pessoas, que às vezes são pior do que você. A família é um ponto nevrálgico na nossa vida. E eu não posso rejeitar os meus pais, os meus irmãos, porque coisas aconteceram lá atrás. Eu tenho que ter maturidade para olhar para aquilo e reconhecer pontos negativos, pontos positivos e superar. Entende? Coisa negativa você supera, ponto positivo você retém. Foi isso que Paulo disse, retém o que é bom. Ah não, mas eu quero reter o negativo. Então não tem solução. Está entendendo? Deus não te discrimina por causa de problemas. E o teu pecado não deixa Ele apavorado. Ele é santo. E mais do que isso, Ele te ama. Então, a gente entra no trono assim, não com aquele discurso religioso. Oh, poderoso Senhor. E aí começa, né? Deus fala, tem que aguentar esse negócio. Entra no trono dizendo assim, Pai, Tu me amas. Aí pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Pai, pequei contra Ti, me ajuda. É isso que Ele quer. E não um discurso. Então nós temos que trabalhar muito essa questão da infância, viu, pastora? A igreja está se perdendo porque ninguém está cuidando das crianças. Os adolescentes estão indo para o mundo, recebendo uma influência, uma carga totalmente negativa, mas o Lucas, o Isaac, a Júlia, quem que vai cuidar? É uma nova geração, é outro legado geracional. E olha na Bíblia, quando você pega genogramas familiares da Bíblia, o problema aparece na 2ª e 3ª geração. Na primeira já tem o pecado, na segunda coisa, enrola na terceira, piora mais ainda. E isso está na Bíblia. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 2ª e 3ª geração. Não é que eu visito para amaldiçoar a vida das pessoas, não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo que o pecado é como uma sombra que te acompanha.
Isso são espíritos familiares. Presta atenção. E há uma relação intrincada, complexa, desses círculos de influência na nossa vida. E olha o imbróglio de trabalhar na linha que nós queremos, de lidar com pessoas desequilibradas emocionalmente. Sendo que nós mesmos temos que trabalhar a nossa história também. Tudo ao mesmo tempo. Haja paciência, né? E essa renovação só vai acontecer na Winner, começando pelos pastores e pela liderança. São os primeiros que Deus vai mexer. Deus sabe trabalhar. Ok? Porque a liderança influencia, ela tem visibilidade. Então Deus tem que começar por aí. Ah não, vou pegar uma ovelhinha sentada lá no último banco. Não, ele vai começar por quem está aqui. Por quem está nas primeiras cadeiras. Aqueles que vão liderar grupos de amigos. Como é que você vai liderar um grupo de amigos se você é um desequilibrado? Como é que você vai evangelizar na rua se você é desequilibrado? Estão entendendo? E a pastora está correta. Se você não estiver no grupo de liderança, você não lidera nada. É ou não é? Você pode servir. Servir como voluntário, qualquer um pode. Recolher o lixo, limpar o banheiro, está tudo certo, não tem problema. Mas influenciar pessoas é o ouro que nós temos que preservar. Ok? E todo líder sabe disso e valoriza isso muito bem. Todo confronto tem que ter uma visão positiva do amor de Deus pela tua vida. Caso contrário, você vai ficar girando em falso. Remorso não ajuda, chororô não ajuda, vitimização não ajuda, ser passivo não ajuda, se tornar um fugitivo na vida não ajuda. Mas eu não posso perder a visão de que Deus me ama e Ele quer mudança na minha vida porque Ele me ama. E eu não posso rejeitar isso, eu não posso ser ignorante e ficar rejeitando esse tipo de coisa. E sem mudança, a tua vida não vai ter um futuro glorioso. Fica assim, se arrastando pelo deserto. Um casamento que não funcionou, casa de novo. Daqui a pouco repete a história, e fica assim. E isso é apenas um exemplo, tem muito mais. Tá. Então você não pode se acomodar no status quo da tua vida hoje. Ah, minha mãe foi assim, minha avó também foi assim. Poxa, mas não teve nenhum inteligente lá para sair fora dessa maldição genealógica? Caramba, meu pai foi assim, mas eu não sou assim. Meu pai era um frouxo, mas eu não sou frouxo. Olha aí, postura, iniciativa. Não é por causa disso que eu vou odiar meu pai, não, nada disso. Mas eu não quero ser igual a ele. E presta atenção daqui a pouco num slide que eu vou mostrar. Próximo slide. Toda a família nascida na terra tem o problema do Adão e da Eva, né? Não tem como eliminar isso aí. A não ser que você seja um extraterrestre. Aí eu também já não sei de onde que você veio, então. É desconfortável rever a nossa história e enfrentá-la. Claro que é. Dói, machuca, sangra. E o líder que estiver trabalhando isso tem que ser mais maduro, porque senão ele também se perde no meio daquilo, uma prostituta, um drogado e tudo mais. Não adianta a igreja ficar procurando pessoas normais que não tem problema. Aonde que nós vamos achar essa turma? Jesus disse, eu vim para curar e salvar os perdidos. E não, justo não precisa de cura, se é que ele é justo, né? Então, nós precisamos ter
essa pegada no coração muito clara, tá bom? Agora, eu tenho que reconhecer que influências podem persistir na minha vida. Hábitos, prisões, pontos cegos, recorrências, eu tenho falado tanto disso, porque você repete e nem percebe. A sua mãe era desconfiada, aí você cresce desconfiada também. E olha, não bobeia não que seus filhos vão ser desconfiados também, porque são espíritos malignos que acham que controlam aquela família. O pai era adúltero, aí se bobear, os filhos vão para o mesmo caminho. Os demônios são os mesmos, e eles acham que mandam naquela família. Alguém tem que se levantar no poder do nome de Cristo e enfrentar essa situação. São essas coisas que nós queremos trabalhar com a igreja. Qual foi o primeiro comportamento de Adão e Eva lá no jardim do Éden? Fugiram da presença do Todo-Poderoso, aquele que é santo. Adão, aonde você está? Lógico que Deus já sabia, Deus é onisciente, mas as perguntas que Deus faz é para mexer no nosso coração. Deus entende de pedagogia. Então, nós temos que entender que essas recorrências vêm da morte espiritual, pela desobediência do primeiro Adão. E toda a nossa batalha é perceber essas manifestações, essas expressões das coisas ruins na nossa vida. Parece bobagem. A minha mãe ruía a unha, é um exemplo. Aí o cara está lá. O que é isso? A minha mãe era sovina. Aí você é um mão de vaca também. Olha aí, não são coisas estranhas? Por que eu tenho que ser mão de vaca? Hã? Por quê? Está entendendo? E eu nem vou entrar em espíritos de impureza sexual, porque isso é muito complicado e muito mais nocivo que vocês imaginam. Então eu tenho que entender que a gente acaba repetindo padrões, nem percebe. O histórico da nossa família, Valdiva, é o Jorge, né? Você lembra dessa expressão? Um mantra. O Jorge é um cara estúpido, que de repente chuta o pau da barraca. O italiano era meio perdidão da vida, tinha esse gênio. Aí todo mundo falava, esse é o gênio dos Jorge. Ué, que negócio é esse? Que maldição é essa? Por acaso todo italiano agora é estúpido e bruto? Não. Está entendendo? E pelas palavras que são ditas e repetidas, podem ser mensagens ditas e não ditas, padrões se estabelecem. E nós temos que romper com isso. Que Jorge coisa nenhuma. Eu olho para o meu tio e vejo um grande evangelista, na década de 50, 60, abrindo igreja no interior do estado de São Paulo. Isso é uma mensagem boa que eu tenho dele. Eu vou ficar preocupado se ele chutou as galinhas lá, porque alguém irritou ele. Que coisa besta. Eu vi o meu tio destruir um galinheiro, porque ele estava se preparando para ir para a escola dominical, eu acho que era um domingo de manhã. Ele estava todo bonitão, com o sapato engraxadinho, porque ele andava na estiga. A galinha fez cocô no sapato dele. Ele destruiu o galinheiro. A tia Madalena punha a mão na cabeça e falava, nossa, Antônio, não faz isso. Aí depois ele vai chegar no culto e ele fala, irmão, nós temos que ter paciência e tal. Quer dizer, não dá, né? É difícil, difícil. E o texto bíblico que nós devemos fixar está lá em Êxodo 20, não é? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que visito a iniquidade, a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem ou que me odeiam
que me desobedecem, mas eu uso de misericórdia na vida daquele que me ama, até 1000 gerações. 1000 gerações vai chegar no arrebatamento, gente. Não tem 1000 gerações de Adão até nós. É só fazer as contas. Então, se Deus falou isso aqui, o diabo pega. Está escrito. E aí você vai ver o genograma de Davi, né? Você começa a perceber padrões nos filhos, nos netos. Davi tinha pelo menos umas 10 mulheres. Eu acredito, que eu vi o genograma dele, é uma quantidade enorme. Não foi isso que Deus falou. Aí vem os filhos na mesma toada. Aí quando chega de Salomão, aí o negócio explodiu. 700, mais não sei quantas concubinas. O que esse cara quer? Não é? Está doido. Então vocês percebam que essas coisas acontecem. Ah, mas não, Salomão era um pervertido. Salomão era isso. Não, são demônios familiares que estão naquela família. E se alguém não se levantar para quebrar essa maldição, ela continua. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Agora veja esse quadro, como Deus é maravilhoso. Olha lá. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas dá uma olhadinha no próximo. Dá uma olhadinha aí. Deus ele não deixa nada barato, não. Ele já estabelece os fundamentos. Vamos lá então. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Parece que é uma contradição com o que a gente acabou de ver em Êxodo, né? A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Olha do ponto de vista da salvação. Cada um vai ter que se acertar com Deus para ser salvo. Ah, meu pai era adúltero, então ele vai para o inferno, o filho também vai para o inferno, só por causa disso? Não, o julgamento não é corporativo, o julgamento é pessoal. Mas a influência de demônios familiares podem afetar o ambiente da 3ª e da 4ª geração. Mas olha aqui, eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai cometeu. Ele viu, está registrado, está filmado, tem dossiê. E vendo-os não cometer coisas semelhantes, aí é o espírito de arrependimento. Gente, Deus dá todas as dicas para nós. Demônios, espíritos familiares estão naquela família para destruir aquela família. Mas isso não quer dizer que eu vou aceitar isso. Ok? Vocês podem pegar o exemplo da pastora, que ela contou a história dela. Eu nasci numa família pobre, e eu sei disso, ela também sabe disso. Mas eu não vou me acomodar com a pobreza da minha família. Eu vou para São Paulo, eu vou estudar, eu vou procurar outro rumo na minha vida. Mas se ela ficasse passiva lá em Assis, na Vila Operária, aonde estaria a Valdiva hoje? E todo mundo criticando, né? Não, você está doida? Que isso, não pode? Naquela época, né, Pérsia? Sozinha ir para São Paulo, uma moça. Mas olha como Deus quebra paradigmas, e Ele está buscando isso em mim e você. Quebrar essas coisas, tá bom? Vamos para frente. Para a gente, o nosso tempo já está quase estourando aqui, eu tenho mais umas coisinhas aqui. O próximo aí. A questão do genograma. Nós precisamos fazer um mapeamento da nossa vida. Tudo que é aquilo que o Espírito Santo trouxer à tua mente, à tua lembrança, anota. E vai vendo o que é positivo, o que é negativo, vai separando isso, para isso ser motivo de oração diante de Deus. Se você não tiver num aconselhamento pastoral.
tá? Então ali tem o exemplo, eu tenho até aqui o genograma de Davi, está no livro, está aqui, ó, o mapeamento, o genograma da família de Davi e as recorrências de pecado nas gerações. Está na Bíblia. Ah, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não quer dizer que ele não tinha problema. A gente tem que saber diferenciar essas coisas, tá bom? Então, note, Davi, ele deve ter tido uma influência, eu não vou arriscar, eu acho que é o pai, de ser um homem com o coração aberto para Deus. Isso, nós temos que voltar lá em Boaz, Ruth, né? Porque é de lá que veio a família de Davi. Deus preserva as coisas boas nas gerações, até 1000 gerações, mas as coisas ruins Ele tem que confrontar, até por misericórdia. O tema do pecado sexual se repetiu na primeira, na segunda, na terceira geração, até que chegou em Salomão, a coisa foi uma coisa assim, fora da curva. E divisão familiar, uma brigaiada que Davi era rejeitado pelos irmãos. Vocês têm que olhar para essas coisas. Aonde que ele estava? Fazendo o serviço bruto que os irmãos não queriam fazer. E com muita dificuldade, o pai falou, tem mais um. Porque o profeta questionou, não, Deus mandou ungir alguém aqui, mas não é um desses aí. E o pai apresentou os melhores, viu, Pérez? E o profeta falou, não, nenhum deles, deve ter mais alguém. Eu falei, tem um carinha lá no meio do mato. Davi podia ter complexo de rejeição? Isso afetou ele? A gente tem que começar a fazer essas perguntas, sabe? Mas ele soube lidar com isso? Às vezes sim, às vezes não. Não é? Então eu só estou mostrando para vocês como é importante esse mapeamento. Então nós temos que discernir. Quando você fala de mapeamento, é para você discernir os padrões, o que é bom, o que é ruim, e tomar uma providência. Isso é cura, isso é libertação, isso é metanoia, isso é metamorfose. Agora, lembrar de padrões para não fazer nada, eu acho que isso aí é masoquismo. Outro, rapidinho aí. Mesmo quando nós nascemos de novo e recebemos a natureza de Deus no nosso espírito recriado, os nossos problemas continuam. Quem aqui que nasceu de novo, entregou sua vida para Cristo e amadureceu assim, pá? Ninguém, né? Tá ok? Deus poderia apagar o nosso passado? Poderia, mas Ele não deleta, porque Ele precisa trabalhar isso. Tá bom? Então a gente tem que ir só chamando a atenção para isso. Porque quando você lê esse versículo em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo e você continua a mesma coisa. Aí você fala, pastor, isso é mentira. Como é que tudo se fez novo se eu continuo pisando na bola do mesmo jeito que eu fazia antes? Tudo se fez novo no espírito, mas a alma continua. Eu tenho dito, quem é a nossa pedra de tropeço? A alma. O corpo é passivo num certo sentido, eu gosto de usar essa expressão, porque o corpo, ele obedece, ele aceita comando, mas quem está comandando? É esse o ponto, tá certo? O nosso espírito deve comandar a nossa vida e trabalhar essa questão do passado. O próximo, rapidinho. Então eu tenho que lidar com o meu passado, e agora... liberdade é uma conquista. Eu vou na igreja daquele servo de Deus, ungido, abençoado, poderoso, ele vai impor as mãos sobre mim e eu serei restaurado. Até que parece que isso é conversa, cara. Você está enganado. O Ney tem 30 anos de crente e até hoje Deus está me esfregando. E você quer mudar assim? Assim? Pá, pum, um passe de mágica? Não, não vai ser assim não.
E não adianta ficar correndo atrás da Neuza Itioca. Ah, eu vou atrás da Neuza Itioca. E eu venho de lá, eu venho pegando fogo. Dali uma semana você está igualzinho como você era. A Neuza Itioca está bem, mas você não está. Aliás, morreu. Ok? Então, não se iluda com essas coisas. Todo dia nós temos que matar um leão na nossa vida. Todo dia. E se a gente não vigiar o leão que você matou ontem, ele te espera na próxima esquina. Caramba, isso é vigilância o tempo todo. Tá bom? Ok. Próximo. Quando você nasce e entra para a família de Deus, você entrou como? Como um bebê, né? Bebê precisa de cuidado, bebê precisa crescer, bebê ainda vai ter problema de alma, porque crente carnal é alma pura. E aí você vai ter que trabalhar com isso. Tá bom? E só com uma reflexão honesta, aliás é o anterior, viu, Stephanie? Só com uma reflexão honesta é que você vai conseguir quebrar o poder desses espíritos familiares na tua vida. Tá bom? Agora sim, o próximo. Agora vamos matar o nosso negócio aqui. Algumas diretrizes gerais para nortear o nosso trabalho. Feridas e fragilidades você tem que confrontar. Imagina, eu não posso conversar isso com o meu pai, porque senão ele se ofende. Olha aí, que barreira que foi criada, né? E como é que você vai resolver isso? Não pode falar porque o pai se ofende. E você não vai falar, mas você precisa falar. E como é que você sai disso? Os dois têm que ter um coração quebrantado para chegar numa conclusão positiva. Olha, eu errei nisso e você precisa superar isso. E aí os dois crescem e o relacionamento dos dois vai melhorar. Mas se um fecha e o outro não consegue fazer, complica. É disso que eu estou falando. Conscientização dessas questões. Tem que trabalhar a ovelha, mas principalmente a liderança, e isso deve estar presente em qualquer aconselhamento pastoral. Imagina um pastor que fica passando pano. Não chegar a lugar nenhum. Está entendendo? E eu digo, alguns assuntos particulares, pessoais, você deve fazer isso de uma forma discreta, com alguém da sua confiança. Você vai ficar falando de problema para todo mundo aqui? Daqui a pouco está uma fofoca do caramba. Nada disso. Por isso que você tem que confiar no seu líder, para abrir o coração com ele, se você acha que ele é de confiança, porque ele vai questionar esses pontos negativos na sua história. E não é porque ele é melhor do que você, não, é porque ele precisa fazer isso. Tá? Numa conversa franca, respeitosa, mas a gente não pode retroceder, ok? E grupos pequenos é a melhor estratégia, não adianta. Imagina se eu vou falar de um problema pessoal meu, complicado, aqui em público. Glória a Deus nós chegar nesse ponto, né? Que aí eu já não tenho mais nada, o diabo não tem mais nada na minha vida. Mas às vezes é complicado, porque não é só eu ter liberdade para falar, mas será que vocês têm liberdade para ouvir? Você pode interpretar mal, e o diabo entra no meio disso e faz uma confusão. Então, temos que trabalhar com grupos pequenos, e no grupo pequeno, você tem que desenvolver grupos de interesse. Por exemplo, eu vou trabalhar com pessoas só que têm problema de adultério. Você não vai ficar enfiando mais gente no meio. Pega aquele grupo que tem aqueles problemas e você trabalha aquilo, porque todos eles estão vivenciando aquele problema. A gente tem que começar a ser inteligente na montagem desses grupos, porque o tema vem em função do grupo. É o que o pastor mostra. Deixou de pregar a Bíblia para trabalhar problema de raiva,
problema de rejeição nos grupos. Agora você tem que ver se no grupo está todo mundo assim, porque senão um lá não tem nada a ver com aquele negócio. Aí você precisa criar subgrupos para trabalhar essas questões, para se você quer chegar a um resultado eficaz. Sem conhecimento não tem superação. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso entender qual é a perfeita vontade de Deus, para que Ele mude a minha vida e eu viva nesse nível da vida abundante e cheio do Espírito e frutífero para Deus. Ok? Tem gente que acha que conhecimento é uma coisa inútil, é desnecessária. Mentira. A única coisa que pode dividir a alma do Espírito é a palavra de Deus. Não é psicologia não, não vem não. Você pode começar trabalhando individualmente, mas depois vai ter a tal da mesa de comunhão. A mesa de comunhão é quando mais pessoas estão presentes e essas pessoas têm sombras. E como lidar com essas sombras? Porque senão aquela reunião vai ficar toda conflituosa. A pastora se reúne com a liderança. Como é que está a liderança? Todos estão bem na liderança? Todos são parte da liderança? Posso abrir o assunto? A pastora vai pensar bem. Assim o líder no grupo de amigos também. Olha, esse assunto eu vou ter que trabalhar com pessoas separadas, porque não dá para tratar no grupo. Ok? A gente tem que ter essa estratégia. Coragem, porque sem coragem a gente não faz isso, porque é desconfortável. Vamos mexer com coisa que dói, sofrimentos que vieram, e nós temos que trabalhar isso. Mas saiba de uma coisa, a igreja não é maior do que a sua vida saudável. Por favor, o tal do pastor Escaseiro, ele demorou para entender isso. Mas quando ele descobriu, ele achou uma veia boa de trabalho, né? Se dedicar ao ministério como um legalista que quer ganhar salvação por serviço, está tudo errado. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com vocês vem em primeiro lugar, do que ficar tratando das coisas do culto, da ceia, isso, aquilo, isso vem depois. Relacionamento vem em primeiro lugar. O conflito faz parte da vida. Não pense você que alguém aí tem uma vida mar de rosas. Ninguém tem. Todos temos problemas. Mas nem por isso a gente vai desanimar da vida. Encare os seus problemas e saia fora. Tenha uma superação nisso na tua vida. Na vida há coisas ruins e coisas boas. Nós estamos no mundo, gente. O mundo jaz no maligno. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Então você tem que aprender a discernir o que é ruim e o que é bom, retém o que é bom e dá um jeito de resolver os ruins. Tá? Próximo, então é proatividade. Olha aí, a questão das sombras. Isso é importante. Nós estamos numa comunidade e vivemos em relacionamentos. Ninguém aqui está sozinho, isolado. Então, toda pessoa tem sombra. Sombra é aquilo que nem sempre é visível, né? Você consegue detectar, mas não dá para ver, né? Sabe como é que é? E eu não trouxe essa imagem como se eu fosse um seguidor do Jung, né? Eu não sou não gosto dele, tá? Mas eu aproveitei a imagem para dizer que todos nós temos coisas mal resolvidas na nossa vida. E que Cristo veio e entrou na nossa história para resolver essas sombras. Por isso que Jesus, falando comigo aqui, ele disse: brilhem, brilhem. O que ofusca o brilho? Problema, questões mal resolvidas na minha vida. E às vezes você vai ver a sombra do cara, é um demônio.
é uma prisão, uma fortaleza, uma cadeia. Olha que coisa horrorosa. Tem um demônio controlando a vida dele, ou algumas áreas da vida dele, e às vezes ele nem percebe. E ele se acha muito bacana, sou um crente legal. Mas que legal, né? Às vezes não, em algumas áreas não. E o último slide, que vocês já devem estar cansados. É o mesmo slide da outra ministração. Nós vivemos, o Cláudio falou, né? Nós estamos nessa coisa de coração e cérebro. Eu guardei isso, depois fui meditar sobre isso. Nem sempre é cérebro, mas na maioria das vezes, na nossa vida cotidiana, é cérebro. Tá bom? Então, a gente amar a Deus com o cérebro, eu preciso do meu cérebro, mas amar a Deus é coração. Ok? Se me buscardes de todo o coração, não é de todo o cérebro. Está entendendo? Então, a gente perceber isso. Então, nós temos que ter esse equilíbrio da vontade, da sabedoria de Deus na nossa vida, entre quando usar o cérebro e quando usar o coração. Quando você vai acariciar o Lucas, Keila, você tem que usar o coração e não o cérebro, porque mãe é mãe. Está entendendo? Tem coisas que ultrapassam o nosso entendimento racional. Quem que vai roubar o amor do coração de uma mãe? Difícil, né? Porque é algo que Deus planta lá dentro. Tá certo? Mas tem outras coisas que você precisa usar o cérebro para não se meter em confusão. Aí é prudência. E uma cabeça confusa, olha, não vai ser produtiva na vida. São muitas ideias, uma tempestade de ideia no cérebro, e você precisa falar, não, isso aqui não me ajuda, tá? E qual o recado de Deus para nós? Está aí. Mortifiquem o velho homem com as suas cicatrizes. Agora eu traduzi, eu falei, Paulo, você dá licença que eu vou encaixar umas coisas aqui. O velho homem, cheio de toxicidade, é esse que tem que ser mortificado, né? Renovem o espírito da vossa mente, metanoia. Agora é o que Deus fala a meu respeito, é isso que tem importância para mim. Revistam-se do novo homem que é saudável em Cristo. Amém? Amém? Vamos levantar? Desculpem aí pela demora, nós ultrapassamos um pouco o nosso tempo. Mas como o assunto é interessante, a gente não tem como. Amém? Você está disposto a mudar? Esse amém tem que ser mais violento, porque o diabo tem que escutar. Você está disposto a mudar? Aí, diabo, você escutou, né? Você não tem parte nessa igreja, não. Você está desalojado desse lugar aqui. Amém? Vocês confiam na liderança que está nesta igreja para trabalhar isso na vida de vocês? Porque confiança é uma questão de escolha, de decisão da nossa parte. Ok? Os nossos pastores amam a igreja, amam as ovelhas que estão aqui, amam a liderança com quem eles trabalham, ok? E eles têm dado prova disso, diariamente, ano após ano. E 2025 não vai ser mais um ano, não, vai ser o ano da virada. Chega de repetir padrões, nós queremos liberdade, alegria, gozo, paz, ok? Que é o que realmente significa vida abundante. Olhe para o seu irmão e abençoe a vida dele. Pai, que o teu amor sustente essa igreja a cada dia. Senhor Jesus, graças te damos, porque fomos comprados pelo teu sangue, e a tua graça é a nossa força. Espírito Santo, que nos foi dado pelo Senhor Jesus, na sua ascensão, nós te
te amamos, Espírito Santo, e nós queremos que a tua mão, doce mão, nos conduza pelo caminho da vitória. Somos o winner, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe e você tenha uma semana maravilhosa.